E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um verdadeiro cientista, professor Auguste Piccard. Essa é uma foto dele tirada em 1962. Eu acho que ele se parece um pouco com Dirk Freemaunt, o primeiro homem belga a ir ao espaço em 1992, quando tinha 51 anos. Mas esse vídeo não é sobre Dirk Freemaunt. Esse vídeo é sobre um verdadeiro cientista. Auguste Piccard foi o famoso físico suíço, inventor e explorador. Ele realizou uma série de voos tripulados e não tripulados de ar quente para estudar a atmosfera superior da Terra e os raios cósmicos. Isso aconteceu muito antes da existência da NASA. Nunca antes alguém havia feito esse tipo de experimento. Ele construiu grandes esferas de metal pressurizadas para se proteger em altitudes elevadas. Massivos balões de ar quente foram lançados acima de 10 milhas no céu, onde ele fez diferentes experimentos. Ele pintou um lado da esfera preta, de modo que quando ficasse muito quente no interior, ele poderia rodar ao lado negro para ver o sol e deixá-lo mais frio novamente. Um monte de coisas deram errado na primeira viagem. Primeiramente, as autoridades alemãs tentaram proibir o voo porque era muito perigoso. No último minuto, decidiram que os capacetes deveriam ser usados. Então, o professor Piccard improvisou alguns materiais que ele encontrou, o que foi bom para os alemães. Durante a decolagem, o modelo que foi projetado para girar o lado negro para o Sol estragou. Isso significa que os exploradores experimentaram temperaturas de até 40 graus Celsius. Devido a todos esses problemas, eles não poderiam seguir quando eles queriam, e a viagem levou muito mais horas. Deprimidos, pronunciaram a morte dos exploradores, mas algumas horas mais tarde desembarcaram a salvo. Chegaram a uma altitude de 16 km ou 10 milhas. Ele fez 2 voos, o que fez dele o primeiro homem a testemunhar a curvatura da Terra, com seus próprios olhos. Depois de diferentes voos de balão, alguns anos mais tarde, o professor Piccard começou a construir submarinos para explorar profundezas dos oceanos. Depois dele, muitos outros exploraram a atmosfera e as profundezas dos oceanos, incluindo muitos membros de sua família, por exemplo, seu filho Jacques Piccard, como mostra a foto. Isso mostra que muito tempo antes da existência da NASA, as pessoas já eram acostumadas a explorar esses lugares extremos. Eu acho isso muito estranho, pois todos esses exploradores e astronautas da NASA realizam missões de altas altitudes e também nas profundezas dos oceanos. Existe alguma entrevista em vídeos online com Auguste Piccard. Algumas com globos ao fundo, algumas sem eles. Mas isso prova para mim que ele tinha câmeras filmadoras naquela época. Então eu pergunto, por que não temos imagens de grande altitude daquela época? Para mim é difícil confiar plenamente em todas essas informações, porque algumas experiências como o primeiro voo de balão foram realizadas com a colaboração do governo. E muitos de vocês já sabem que eu não confio em governos, mas ele continua sendo uma pessoa interessante para se pesquisar mais. Eu espero que outras pessoas pesquisem por ele após este vídeo. Para terminar esse vídeo, por favor, assista esse clipe que discute um comercial de TV relacionado com tudo isso aqui, Auguste Piccard. Aqui é onde no mundo começou a democracia. Eu não acredito que esse comercial estava inativo. Isto é o que é realmente muito interessante. Isso é novo, isso não é algo que eu disse da última vez. Este é o Hennessy. Eu acho que é um whisky ou é um conhaque, algo assim, algum licor. Conhaque. Está certo. Vou encarar mais tarde. Eu nunca provei esse produto. Mas esse é o comercial. Deixa-me rodar o comercial. Vamos ver o comercial. Em seguida falaremos sobre o que assistimos atentamente. Este é um evento verdadeiro que aconteceu em 1931. Um físico belga suíço. Auguste Piccard. Este é um verdadeiro acontecimento histórico, mas não o fizeram presente completamente nesse comercial, apenas uma parte. Mas é incrivelmente o que nós percebemos, o que eles mostram.
Então, em 1931, o físico que também era amigo de Albert Einstein e trabalhou com Einstein, Dr. Auguste Piccard. Esse era um homem muito inteligente, com PhD em física, engenheiro. Este homem desenvolveu e construiu esta nave e a fez subir. Foi o primeiro homem, Dr. Auguste Piccard, a Jornada nas Estrelas, Jean-Luc Picard. Foi criado a partir dele. Primeiro homem a obter sucesso, primeiro homem a atingir a estratosfera. Você pode notar no comercial, primeiro mostra o horizonte completamente plano. Certo? Ele fez isso no dia 27 de maio de 1931, sendo o recordista mundial com 51.775 pés de altitude. Aqui está uma foto, separei algumas. Eles nos mostram o que eles nos mostram aqui. Eles nos mostram basicamente o horizonte plano. Adoro a forma de como depois eles mudam isso. Eles mostram indo para cima, eles mostram rompendo o firmamento. Dentro do quê? A água. Eles estão zombando de nós. Eles sabem a verdade e zombam de nós. Agora aqui, temos algumas fotos de Auguste Piccard, PhD em física. Isto é, ele é uma figura histórica, mas o mais incrível, eu nunca havia ouvido falar nele. Ele está escondido na Enciclopédia Britânica. Diz que ele nasceu em 1884 e morreu em 1962. Físico suíço-belga notável por sua exploração, tanto da estratosfera superior e as profundezas do mar em navios do seu próprio design. Em 1930, ele construiu um balão para estudar os raios cósmicos. Em 1932, ele desenvolveu um novo design de cabine para voos de balão. E no mesmo ano em que ele subiu aos 17 mil metros, 55.800 pés, ele completou o que queria então. Ele nasceu em uma família de estudiosos suíços. Você sabe, como eu disse, trabalhou com Albert Einstein. Aqui está uma foto dele com seu assistente dentro da cápsula. Então eu encontrei isto. Isto é uma revista popular Science, de agosto de 1931, e o balão subiu em maio. Então, apenas alguns meses depois do recorde mundial de altitude, sai um artigo na revista, 10 milhas de altitude em um balão de ar. Agora, as pessoas não podem dizer que retirei isso de um artigo da internet, que não fiz minhas próprias pesquisas. Então fui até o eBay para encontrar a revista popular Science, de 1931, edição de agosto. Encontrei uma, paguei $15 por ela. Veja aqui, agosto de 1931. Somente para verificar esses fatos. Vou ler o artigo para vocês. Este é o testemunho de um físico, cientista, engenheiro, o primeiro homem a atingir a estratosfera, tão alto e que testemunhou sobre o formato da Terra. Posso ler isto aqui? Então, página 23. Apenas para conferirem. Vejam. Não é o mesmo artigo? Um enorme balão amarelo subiu para o céu há algumas semanas a partir de Augsburg, Alemanha. Em vez de uma cesta, ele arrastou uma cápsula preta e prata, uma esfera de alumínio. Dentro estava o professor Auguste Piccard, físico, Charles Kepler, e tiveram como objetivo explorar o ar, 50 mil pés para cima. 17 horas mais tarde, depois de terem sido dados como mortos, voltaram com segurança, a partir de uma altura estimada de mais de 52 mil pés, cerca de 10 milhas, quebrando todos os recordes de altitude da aeronave. Tanques de oxigênio os mantiveram vivos, enquanto eles fizeram observações. Registros de seus instrumentos estão agora a ser verificados e interpretados. Os primeiros a levantar com segurança na camada superior da atmosfera da Terra. Eles encontraram a pressão de ar em 10 milhas de altitude tão baixa, 1/10 do que é o nível do mar, que um homem exposto a ela pereceria, tanto quanto um peixe do mar profundo, explodindo por sua própria pressão interna, quando trazido para a superfície da Terra. Piccard e seu auxiliar encontraram raios cósmicos, radiações misteriosas do exterior do espaço, muito mais poderosos do que na superfície da Terra e com sua intensidade calibrada. Os exploradores trouxeram amostras em cilindros do ar superior azul, como Piccard relatou que ele parecia.
Análises podem provar isso, excepcionalmente rico em ozônio, gás de um azul intenso, supostamente responsável pela camada de heaviside ou telhado de rádio. Escute isso. A história de sua aventura supera a ficção. Durante a subida, a bola de alumínio começou a vazar. Eles resolveram desesperadamente com vaselina e resíduos de algodão, parando o vazamento. Na primeira meia hora, o balão subiu rapidamente 9 milhas. Através de vigias, os observadores viram a Terra através de cobre colorido. Em seguida, azulado, neblina. Aqui está quando ele disse, parecia um disco plano com a borda virada para cima. Agora, isso é de 1931. Antes da NASA. Antes que eles decidiram mentir para nós. Antes de eles conspirarem o mundo todo para mentir. Algumas pessoas dizem que não existe nenhum cientista terraplanista. Estão erradas. Ele disse o que ele viu. Que revista é essa? Popular Science. Porque nunca ouvimos sobre isso em nossas escolas. Eu nunca ouvi falar deste homem. Peguei um comercial Illuminati para que eu soubesse quem é este homem. Apenas mais uma foto dele. O que precisavam saber está bem aqui. Que diz, parecia um disco plano com a borda virada para cima. A borda é a parede de gelo que circula a Terra. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Muitos aqui no canal ainda não entenderam como funciona a Terra plana, principalmente se tratando dos limites dela. O limite ou a borda da Terra plana fica na Antártica, que circunda toda a Terra plana. No modelo do globo, a Antártica é um continente gelado, que fica na parte inferior do globo. Na Terra plana essa história muda e nesse vídeo iremos explorar detalhadamente a Antártica. Na Terra plana, a Antártica circunda toda a Terra e segura os oceanos. Existem paredes enormes de gelo seguidos de uma plataforma reta de gelo e neve, que segue por centenas ou até milhares de quilômetros adentro desse lugar gelado. Alguns acreditam que dessa plataforma de gelo em diante há um plano infinito de gelo, neve e escuridão. E outros acreditam, e eu também, que em algum lugar nessa vastidão de gelo e neve existe um domo que sela os limites da Terra. As escrituras confirmam o domo. Ou estendesse com eles os céus, que estão firmes como espelho fundido? Jó 37:18. Grossas nuvens eu encobrem, de modo que não podem ver, e ele passeia em volta da abóbada do céu. Jó 22:14. Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e funda sobre a terra a sua abóbada, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é seu nome. Amós 9:6. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Jó 26:10. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Provérbios 8:27. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Provérbios 8:28. Quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra. Provérbios 8:29. A Antártica começou a ser explorada há décadas atrás, mas do nada pararam e trataram de fechar um acordo de não exploração da Antártica. O que será que descobriram lá? Para que de repente parassem tudo e fechassem o local? O famoso Tratado de Não Exploração da Antártica foi assinado em 1º de dezembro de 1959. A partir desse tratado, a Antártica ficou sendo vigiada pela Marinha dos países envolvidos. Esse tratado permite apenas a exploração científica, mas claro, somente para cientistas que estão em conluio com o esquema global. Cientistas exploradores independentes não são permitidos lá. E se navegarem por lá, sem autorização, são presos. Estariam eles escondendo os limites do mundo?
Com toda essa campanha espacial, tanto da NASA quanto nos filmes, para condicionar as pessoas a acreditarem que o universo pode ser explorado. Quando na verdade os limites existem e que o homem não pode sair do domo. Não temos dimensão do tamanho do firmamento, que com certeza é absurdamente enorme, mas não no infinito, como afirmam os astrônomos. E disse Deus, haja o firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Gênesis 1:6. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Gênesis 1:7. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Gênesis 1:8. Veja um símbolo da ONU, Organizações das Nações Unidas, se não é o mapa da Terra plana. Eles estão mostrando na nossa cara que eles conhecem, que eles sabem que a Terra é plana. Só não vê quem não quer mesmo. Contra fatos, não há argumentos contrários. Vejam que incrível. O símbolo da Organização Mundial de Saúde também é o mapa da Terra plana. Isto é incrível. Observe o símbolo da Organização Mundial de Saúde com o mapa da Terra plana. É realmente inacreditável. Dentro da ONU, onde representantes das nações se reúnem, nesse local, vemos que a arquitetura representa um domo sobre a Terra plana, como consta na Bíblia. Acordem, já passou da hora. Eles sabem toda a verdade. E ao invés de darem glória a Deus, que criou todas as coisas, eles homenageiam seus deuses demônios, dando nomes aos planetas, como por exemplo Vênus, Júpiter, etc. E suas naves espaciais, ditas naves espaciais, de Apolo, por exemplo. Tudo em troca de fama, holofote e muito dinheiro. Mas o diabo que eles servem não tem nada a oferecer a ninguém, nem a ele mesmo, somente sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre que ele conquistou com a sua ganância. Apocalipse, capítulo 6, versículo de 15 a 16. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Esta palavra de Deus do Apocalipse comprova que eles sabiam de tudo. Toda a verdade sabiam e escondiam de nós. E essas pessoas, mesmo rico como pobre, eles vêm criticar as pessoas que falam da verdade, que falam de Deus. Eles vão no Facebook dizendo que são ateus, mas eles ganham dinheiro para falar mal da palavra de Deus, para criticar a Bíblia, para nos contestar, para contestar a Deus. Mas eles sabem a verdade. Eles sabem que existe Deus. Mas eles não querem dar glória a Deus. Obrigado por assistirem.